Base da igreja. É um texto que eu gosto muito de ministrar e sempre ministro este texto, desde que Deus me falou, em todos os lugares onde começo, às vezes quando sou desafiado a pregar sobre missão também, dado de trabalhar numa agência missionária, mas hoje vamos dar aqui uma vertente para a nossa congregação e para a nossa igreja aqui na área de Vendas Novas e Montemoro Novo. Então, vamos aqui até o capítulo 9 e nós temos aqui os últimos versículos, antes de Jesus entregar então a missão aos 12, que está no capítulo 10, Mateus 9:35, nós encontramos então aqui o modo de vida de Jesus e depois aquilo que ele passa, o partilha do coração de Jesus para os seus discípulos mais próximos. E para nós, porque ficou aqui registado na Sagrada Escritura. Mateus 9:35 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande. Essa figura da ovelha e do pastor vem lá desde o início da Bíblia e ela é, claro, empolada pelo Salmo 23 e por Davi, que vai buscar também essas figuras e esses quadros poéticos, a relação entre Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, essa relação que ele tinha com Deus. Então, há aqui Jesus a olhar, Jesus viu, não é um ver a multidão em termos numéricos, e ver, aqui tanta gente que anda atrás de mim, uns querem mesmo só comer pão, outros querem mesmo apanhá-lo em falso, outros querem criticá-lo, outros querem que ele seja o tal rei, o tal Eram ovelhas à procura de pastor, gente que estava perdido, gente que estava e que era molestado por aqueles líderes religiosos que o molestavam diariamente, que impunham peso sobre eles e que punham tantas cargas que eram difíceis de carregar. E Jesus, no seu coração, coração de visão, coração missionário, ele estava cercado destas multidões. E nessas multidões havia, como já referi, vários grupos de pessoas, mas a verdade é que ele parou, teve tempo para parar e para ver. E nós temos que olhar à nossa volta e entender os tempos, pedir a Deus discernimento. Ontem eu estava a conversar com um colega meu, que é também filho aqui da terra e é pastor no Canadá, e estávamos a ter uma conversa, foi bastante longa, eu não vou agora citar o teor da conversa, mas o resumo foi assim: eu não sei se as pessoas não se apercebem que está tudo a ser montado, um palco está a ser montado para a aparição do Anticristo. Está tudo a ser montado, controle total. Nós estávamos a falar, eles estavam a partilhar que lá no Canadá, para se entrar num funeral, já tem que se ter o certificado, o passaporte digital. Líamos estes textos de Apocalipse que ninguém poderá comprar, nem viver, nem vender se não tiver a marca, e nós dizemos, isso é uma coisa, há uns anos atrás dizíamos, como é que isso será possível? Mas como é que as pessoas se vão sujeitar a isso? Nós somos livres, o povo do 25 de Abril, liberdade, etc. Como é que nos vamos sujeitar a isso? E nós agora percebemos que, afinal, as coisas já não estão assim tão longe. E vai haver um dia, a palavra de Deus, milhares de anos, tem-se cumprido minuciosamente, desde Gênesis tem-se cumprido, e o Apocalipse vai-se cumprir. Eu não estou a dizer que a vacina é o sinal da besta, irmãos, estou a entender isso, não vão para aí dizer que eu estou a dizer isso. Nada disso, eu já fui vacinado e por causa da minha doença fui logo dos primeiros no país a ser vacinado. Há uma agenda mundial e nós temos que ter esta visão. Então Jesus andam atrás daquilo que soa mais alto e vão atrás em grupo, errantes, e estão todos a caminhar para o precipício do inferno. Estão todos a caminhar para o precipício do inferno. E mesmo no seu dia-a-dia, no seu corre-corre, teve tempo para parar e diz que ele parou e viu a multidão. Ele olhou para a multidão e viu naquelas pessoas homens e mulheres carentes de um líder que os levasse de volta a Deus. Porque a religião que eles tinham muita não os levava a Deus. Pelo contrário, os sentiam afastar-se cada vez mais e sentirem que eram miseráveis e que não eram aceites e que eram marginalizados. Então Jesus viu e teve esta visão.
Há um versículo que nós conhecemos, e eu vou só apenas citar, em Provérbios 29:18, que diz que quando não há visão profética, o povo corrompe-se. Quem cumpre a lei de Deus é feliz. Está desorientado. Segundo, que é fundamental, está aqui logo a seguir, na mesma frase. Vendo a multidão, teve grande compaixão. E isto é outra coisa que o inimigo nos tem procurado arrancar da nossa alma. Mas para Deus uma alma tem o mesmo valor. Seja de 90 anos, ou de 9 anos, ou de 9 meses, ou até ainda quando está em formação no ventre da mãe, a mesma alma tem o mesmo valor. A vida é um dom de Deus e nós não temos o direito de menosprezar qualquer vida. E seja cigano, seja africano, seja qual for a etnia, para Deus a alma tem o mesmo valor. Seja português, seja espanhol, brasileiro, colombiano, para Deus tem o mesmo valor. Seja ainda nepalense ou paquistanês, para Deus tem o mesmo valor. Os irmãos estão a entender? Perde esta compaixão quando nós nos fechamos em nós mesmos e queremos manter a nossa fé, e por isso para eu não posso aceitar um culto onde grande parte das pessoas não vêm porque o inimigo fez questão de no sábado à noite lhes dar tanta atividade que ao domingo da manhã nem arrastados conseguem vir à casa de oração, ou então porque têm muita idade e demoram muito tempo a preparar-se na casa de banho. Seja qual for a situação, nós temos que perceber e nos compadecer, e foi isso que Jesus olhou, viu as pessoas e teve compaixão deles. Jesus colocou-se no lugar deles. Jesus vestiu a pele deles. Jesus levou depois deles os pecados na cruz do Calvário e quando foi crucificado naquele lugar. Irmãos, e nós não estamos na terra para julgar, mas estamos para anunciar esta mensagem clara, a mensagem de Jesus Cristo: misericórdia quero e não sacrifícios. Talvez esta é sempre a visão do evangelista, mas eu acho que esta é a visão do cristianismo. Visão, compaixão. Então o segundo pé é compaixão. E eu dou por mim, quando passo muito tempo, isto acontece nas férias ou em períodos, como aconteceu agora de isolamento profilático, que foram quase um mês e meio, em que nós, o que é que fazemos? Vemos televisão, pois então não podemos sair de casa, estamos fechados no quarto, vemos televisão. E quando eu dou por mim, eu deixo de ter sentimentos. Porque está a ser tudo produzido para nos arrancar. Agora pronto, temos lá o CMTV, que vai buscar aqueles programas do pai que desapareceu há não sei quantos anos, ou da mãe, para as pessoas chorarem. Pronto, até já existem alguns programas, que não vou dizer que eu recomendo ou que não recomendo, os irmãos façam o que quiserem da vossa vida, mas na verdade existem alguns programas para as pessoas que ainda gostam de chorar. Mas a maior parte dos programas é para tirar os sentimentos das pessoas. E quando nós não estamos aos pés do Senhor, e não nos sentimos pó diante deste Deus que é santo, o que é que acontece? Nós não vamos sentir compaixão. Quando nós nos esquecemos, várias vezes a palavra diz: lembra-te, lembra-te, lembra-te onde caíste, lembra-te. É a palavra profética para a igreja de Laodiceia, que será a igreja dos últimos tempos, uma igreja morna. Então quando Jesus olha para aquela multidão, o seu coração enche de compaixão, o seu coração ficou aflito, totalmente tomado de piedade, de misericórdia por aquele povo. E a ideia aqui no original, no grego, é mesmo uma multidão que estava aflita e exaustas. Literalmente o termo até podia ser como uma ovelha esfolada, viva. E era isso que a religião estava a fazer, estava não apenas a tirar a lã, mas estava a tirar a pele das pessoas, tortura. E Jesus, ao sentir o sentimento daquelas pessoas, era um povo que não tinha um líder, não tinha um rumo a seguir, e acontece às vezes connosco que não temos alvos na vida, propósitos na vida. Então eu quero-te lembrar nesta manhã, irmão e irmã, que nós temos um propósito. E o propósito é fazer o nome de Jesus conhecido. E o propósito é fazer entrar o maior número de pessoas pela porta. A porta que é Jesus Cristo. Então nós precisamos de nos lembrar disso. E diante desta situação, Jesus em João 10,14 diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então Jesus se apresenta como pastor. E nós como igreja apontamos Jesus como o nosso pastor a esses que andam desgarrados e aflitos. Tudo o que eles precisam é Jesus. Só que não sabem. Mas tudo o que eles precisam é Jesus.
Jesus é tudo o que eu preciso. Há cores que nós cantamos, Senhor, Tu és tudo o que eu preciso. Mas depois estamos a cantar o coro e estamos a lembrar, bom, eu precisava de um telefone novo. Bom, eu precisava de uns sapatos que condizessem com estas calças. Bom, eu precisava... Mas a verdade é que quando nós temos Jesus, nós até nos conseguimos contentar com o que temos. Porque o contentamento é também, não vou dizer que é um fruto do Espírito, mas é uma reação daquilo que o Espírito faz em nós. É muito interessante isso, mas isso fica para outra altura. Então o segundo aspecto é compaixão. Senhor, faz-me chorar. Sabem, a minha oração é essa. Quando eu fui chamado para o ministério, eu fui chamado a primeira vez com 17 anos. Eu resisti à chamada, na altura, claro, com 17 anos, ainda estava aqui, deve ter sido um ano, se calhar, em que estava mesmo em chamas, depois devido àqueles retiros, ou da conferência de desafio jovem, porque os adolescentes é assim, é ioiô, não é? E há aqueles momentos em que estamos na mão do Senhor do ioiô, que é Deus e o Espírito Santo, e a gente quer ganhar o mundo inteiro para Cristo, etc, etc. E ainda tinha para lá uma cassete da primeira pregação que preguei com 16 ou 17 anos ali em Montemor. E era precisamente o inferno. As pessoas estão a ir para o inferno, irmãos, o inferno é real. E aquela voz assim esganiçada de um adolescente a pregar sobre isso. E depois veio os doces, a ambição do dinheiro e de santas situações. E fez-me durante 5 anos, fugir da chamada do Senhor. E mais tarde Deus empurra-me para um canto e lá caído, os irmãos conhecem o testemunho, Deus me dá uma segunda oportunidade. E havia um desejo no coração de falar a toda a gente de Jesus. Jesus então, depois de disse aos discípulos, verso 37, então diz aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Então vocês têm que fazer uma coisa. Rogai ao Senhor da seara. Então o terceiro pilar é a oração, a intercessão. A oração com choro. Rogar é suplicar, é pedir, é mais do que dizer, olha, passa-me um copo de água. Não é, por favor, dá-me esse copo de água, estou a morrer de sede. Não é drama, não é. Mas é no sentido mesmo desesperado, não é? Orar desesperadamente, Senhor, eu preciso disso, eu preciso, Senhor. Não, Senhor, a tua obra precisa. A tua obra precisa de trabalhadores nesta última hora. As novas gerações estão totalmente desgarradas, pressionados, irmãos. E eu sei disso porque eu tive uma grande batalha, e graças a Deus agora ver o Daniel no Instituto Bíblico, a Miriam a servir o Senhor, mas o meu filho mais velho está. Bom, ainda estamos na batalha espiritual. Entendem? E nós não vamos conseguir pela força nem por violência. Eu sei que às vezes a nossa vontade é partir tudo. E olhem que eu passei por isso, a minha vontade, quantas vezes empurrei contra a parede, e hoje já pedi perdão ao meu filho por ter feito isso tantas vezes. Quantas vezes tive vontade de partir todas as coisas, porque já não sabia mais o que fazer. Mas nós decidimos entrar pelo caminho de oração, porque a batalha não é contra a carne e contra o sangue, mas com sangue, mas contra as hostes espirituais, e percebemos que aquilo eram hostes espirituais, estava... Vem repreender Satanás, vem, Senhor, libertar, e quando nós entramos nesta batalha espiritual, o Senhor que nos garante tempo para a oração na tua vida. O inimigo vai procurar que não haja tempo para estares diante do Senhor. O inimigo vai procurar ocupar de todas as maneiras, mas assim como pões na agenda coisas importantes, não podes falhar. Marca o teu encontro com Deus e sela-o aí diariamente e diz, Senhor, este é o tempo da minha guerra, é o tempo de eu buscar força no Senhor, graça, estratégia, a pensamentos corretos, palavras que sejam corretas. E nós vamos ver o Senhor mudar. Porque o nosso Deus pelejará por nós. E a oração é isso que o Senhor diz. Olha, roguem. É verdade que estamos a falar agora no sentido do crescimento da obra, no sentido... E esta narrativa bíblica indica que através desta petição que Jesus diz que os discípulos têm que fazer, ele estava a querer também produzir no coração deles, não apenas para se orarem, mas para fazerem alguma coisa, para se mexerem. Há muitos visionários de bancada, não é? É como aqueles comentadores da televisão e outras pessoas. Bom, eles sabem tudo. Mas alguns deles até já foram e estiveram lá e a sua ação não foi assim grande coisa. Mas agora são grandes a comentar. É muito fácil nós comentarmos a vida dos outros. É mais difícil vivermos a nossa vida. E às vezes nós damos com essa tentação, que é uma tentação normal. É nós comentarmos a vida dos outros. Mas o Senhor diz claramente que Jesus dava o exemplo. Ele percorria.
cansado, com as suas pernas, cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregava o Evangelho, curava todas as enfermidades e moléstias. E é isso que a igreja é chamada a fazer. A igreja é chamada a agir. A agir como? Ensinando, fazendo discípulos, pregando, anunciando o Evangelho, declarando o que é pecado e o que não é pecado, e curando. Esta é a parte da ação tríplice da igreja. Nós temos que pregar, ensinar e curar. E é isso que nós vamos querer fazer durante este tempo que Deus nos der para estarmos convosco. É mandar os outros fazer. Não é isso que Jesus ensina. Jesus, antes de dizer alguma coisa, percorria, fazia, ensinava, curava. E depois dizia então que eles tinham que imitá-lo. Simplesmente tinham que fazer o mesmo. E Jesus é o nosso modelo. E é isso que nós vamos fazer. Então vamos pedir nesta manhã que o Senhor acorde, nos desperte, nos incendeie com a sua compaixão, que nos dê visão como igreja. Irmãos, os irmãos que estão aqui na cidade de Vendas Novas conhecem as necessidades da cidade. Capacidade de aplicar de uma forma correta essas verdades da palavra de Deus. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Fecha os teus olhos, irmão. É o tempo de aplicarmos a palavra. Se te posso servir, aqui estou. Então, Senhor, como vaso, vem fazer a tua imagem, toma-nos de Senhor. Deixa aqui, Senhor, envia-me. Se te posso servir, aqui estou. Então, Senhor, como vaso, vem fazer a tua imagem, toma-me. Eu
canção, mas que seja verdadeiramente o desejo do nosso coração. E agora, Senhor, quando vamos celebrar a morte do nosso Senhor Jesus Cristo como um testemunho vivo, até que Ele venha, até que Cristo venha buscar a igreja, Senhor. Eu oro por aqueles que se sentem de alguma forma que não estão em condições, que possam